Bom dia, pessoal. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa live, esperando a Gislene entrar. Bom dia, Marquinhos. Oi, Bom dia, Gislene. tudo bem? Bom Tudo dia. jóia. Deixa eu arrumar aqui para ficar bacana. Aí, Ai, deu? Mais ou deu, menos. bacana. Eu tô te vendo Tá. bem. Você tá me vendo, me escutando? Deixa eu ver. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Aí, tô. Tá me escutando bem? Sim, tá. Pra mim tá tudo perfeito aqui também. Tá tranquilo? Então tá bom. Obrigada por ter me convidado aí para estrear Ah, numa live. prazer todo meu. Nossa, eu fiquei muito honrado com a você ter aceitado o convite, né? A honra foi toda minha. Muito bacana poder conversar contigo. Vamos esperar mais um pouquinho, ver o pessoal tá entrando ainda, né? Pessoal entrando. Bastante gente que te segue. A Isa acabou de Que entrar, a bom. Isabela acabou de entrar. Sandra, oi. César, A meu Kika, sogro, ó, a Kika cuida obrigado. do meu cachorrinho lá. Bacana, É, bastante gente conhecida aham, junto com a gente aí. que bom. É isso Prestigiando, aí. legal isso. Bem, vamos começar então, né, Gislene? Então tá A bom. ideia, Que, acho que eu vou me apresentar para o pessoal que te segue, não me conhece certo. ainda. Eu sou o Flávio Uhum, Garcia, eu sou personal trainer, eu sou nutricionista. Ah, a minha conversa com a Gislene é justamente porque na minha caminhada profissional eu tentei mudar as pessoas através da educação física, do treinamento, faltava um pouquinho, aí eu falei, vou buscar a nutrição, que era o outra vertente da atividade física e treinamento, né? E terminando certo. nutrição, eu vi que as pessoas principalmente precisam mudar de comportamento. Então, cada Sim, vez mais a gente vai unindo as áreas da saúde, né? E a psicologia, com certeza, é a mais ah, que engaja tudo, que é o que cria a motivação, a gente entender a motivação da pessoa, os porquês do comportamento e por que mudarem os comportamentos que elas têm. Então, essa foi a busca de conversar contigo, de trazer para o pessoal um pouco do que a gente vive na profissão, né, nas duas profissões, no meu caso, tanto na educação física quanto na nutrição, e entender que o comportamento é o que rege o nosso dia a dia. sim, mesmo porque se alimentar é comportamento e praticar atividade física é comportamento, né? Então, se a gente tem o padrão de comportamento e não está sendo benéfico para nós, exige-se uma mudança comportamental, não tem como, né? Não E tem para isso como, que a né? psicologia pode daí ajudar bastante, né? Para que né? aconteça essa mudança efetiva e que as pessoas atinjam seus objetivos, né? Gislene, eu vou pedir para você falar um pouquinho de você também, para o pessoal que me segue, que não te conhece ainda. Certo. Ok. Bom, eu sou psicóloga comportamental cognitiva, já trabalho como psicóloga há 34 anos, então eu já sou meio dinossauro da área, né? Eu fiz várias formações, mas a formação que eu escolhi para me dedicar mais, estudar mais e atender os meus clientes é dentro da psicologia comportamental cognitiva, porque eu entendi que ela era mais efetiva, exatamente porque ela busca modificações comportamentais que são vistas, né? Que a gente consegue ver o resultado mais rápido, mais imediato do que é possível dentro da psicologia. E como a psicologia comportamental trabalha muito com evidências, com coisas que são testadas, né? Então ela foge um pouco da filosofia nesse aspecto, entra mais na questão científica. Então ela foi a que mais me convenceu de utilizar de modo prático, né? E ter um efeito que me satisfazia mais, satisfazia também os clientes, né? Eu também sou teu cliente, né? Nosso filho faz acompanhamento contigo já há alguns anos. E realmente é uma forma de trabalho muito prática, muito direta e que tem resultados muito imediatos, né? A gente Uhum. viu, eu e minha esposa, a gente viu os comportamentos do nosso filho mudarem de acordo com as orientações que você passou. Então, para mim, como eu te disse, é um prazer, uma honra conversar Que contigo e bom, poder né? levar para o É, pessoal o que. sucesso do cliente é o meu sucesso. Não, e assim, a gente fica muito feliz e, assim, e eu poder trazer isso para o pessoal que está, para meus amigos que estão assistindo a live aí, é bem bacana, Uhum. Que que é um bom, bem que pode tomara ser feito que para todo mundo.
Sim, tomara que acrescente bastante, que o pessoal tenha bastante ideia, assim, para ajudar ele na modificação dele, que ele deseja para ele. Ah, bacana. Gisele, vamos começar falando um pouquinho sobre o que que é a construção do comportamento, né? Certo. Como que ele acontece com a gente, como que a gente tem os comportamentos que são nossos, como que a gente segue alguns padrões de comportamento, né? E como que ele foi construído, Uhum. como que a gente... Certo. Bom, eu vou explicar uma coisa assim básica que eu acho que é importante para que vai dar base para depois entender algumas estratégias que eu também quero passar para ajudar o pessoal, porque eu acho importante as Ótimo. pessoas terem dica, porque só saber o que é não resolve, né? A gente tem que saber o que é e o que que a gente faz para mudar e para atingir os nossos objetivos. Então, eu gostaria Né? muito que essa live também focasse bastante nessa questão para poder ajudar o pessoal, né? Ainda mais nesse Excelente. momento aí de pandemia, que o pessoal está confinado, né? Ansioso, ansiedade também eu acho que é um tema bacana também para a gente Sim, falar, para sim. entender por que as pessoas, quando estão tão ansiosas, buscam tanta comida. Mas, basicamente, o comportamento, para a psicologia do comportamento, tá? O comportamento é aquilo que você vê a pessoa fazendo, é a ação, mas não é só isso. Também é o pensamento e também é o sentimento. Ou seja, para a gente mudar um padrão de comportamento, ou seja, aquele comportamento que a gente repete, que a gente sempre faz da mesma forma, necessariamente você tem que mudar a ação, você tem que mudar como você pensa e você tem que mudar como você sente, tá? Então isso é uma coisa interessante, a gente divide assim, comportamento manifesto que a gente vê, comportamento encoberto que a gente não vê, mas todos eles acabam um influenciando o outro, tá? E por que é colocado no mesmo pacote comportamento? Porque ele funciona do mesmo jeito, tá? Ele funciona ou porque existiu um estímulo, né, uma coisa antecedente, porque se não tem estímulo não tem resposta, que é o que a gente chama de causa, né? Então alguma coisa tem que causa os nossos comportamentos, tá? Ele sempre tem uma explicação. Às vezes a gente não sabe qual é a causa, mas certamente ela existe, ok? Isso é importante Perfeito. frisar e deixar claro, tá? Mas a grande maioria dos comportamentos, esses comportamentos que acontecem em função de um antecedente, na psicologia do comportamento a gente chama de respondente, porque ele responde aos estímulos, tá? E Certo. existe os comportamentos que nós chamamos de operante, tá? Porque ele opera uma consequência no ambiente. E funciona assim, dependendo da consequência que acontece no ambiente, esse comportamento ele vai aumentar ou ele vai diminuir e sumir, tá? Então, isso quer dizer que a forma como o ambiente estimula ou consequencia o nosso comportamento, ele vai determinar muito o nosso comportamento. Ou seja, o nosso comportamento, que é ação, pensamento, sentimento, é derivado de um ambiente, tá? Então, a gente Excelente. fazer a leitura desse ambiente, como ele está nos estimulando e como ele está nos reforçando ou não reforçando ou nos punindo, porque tem comportamento que acaba sendo punitivo, então isso vai definir, determinar como que vai ser o nosso comportamento. Ele pode ser modificado em função do ambiente. Ou seja, a leitura do ambiente também é fundamental para a gente entender por que o nosso comportamento acontece. Não, muito bacana. Deu Isso, para para entender? mim, com Deu, né? certeza, né? Ok. A gente tem tanto na educação física quanto na nutrição, né? No caso, eu vou falar sempre os dois juntos. Essa questão do meio é muito, muito importante, né? Onde que essa pessoa convive, como que ele trabalha, qual que é o nível de estresse que ele tem, a Certo, importância da certo. família, as tradições que ele tem, tudo isso vai influenciar no resultado final dele ali, né? E a cultura que ele está inserido também, né? Isso acaba influenciando, né? Então, uma cultura italiana, por exemplo, ela já influencia para você comer mais massa, por exemplo, porque isso Exato. é uma questão cultural deles mesmo, né? Não, bacana. Eu trabalhei com os atletas de handball aqui de Maringá. E trabalhar com o atleta é completamente trabalhar com quem está no fitness, né? Porque a motivação do atleta, ela é direta, né? Ele tem um objetivo muito claro de melhorar o desempenho dele, de melhorar o rendimento dele para ganhar uma competição. Então, a forma de trabalho com o atleta, a gente trabalha mais segurando o atleta do que motivando ele, né? E quando a gente Certo. trabalha com fitness, com emagrecimento, com treinamento de pessoas mais profissionais liberais, tudo, né? Esse comportamento inverte, que a gente trabalha bastante motivando também essa pessoa para ele se manter no treino, né? Se fazer ele Certo, trabalhar certo. mais focado, né? Então, Porque essas diferenças esse de meio, né? objetivo,
Sim, esse objetivo que você está falando, Flávia, ele é importante pelo seguinte, ele é a causa do comportamento, né? Então, a motivação, é um antecedente, né? Por que eu quero melhorar minha alimentação? Por que eu quero começar a praticar atividade física, né? Qual é o meu objetivo, né? Eu quero por estética, eu quero por saúde, eu quero para atingir um objetivo, eu quero me superar em alguma coisa, né? Eu quero parar de... Se você tem artrose, você quer parar de ter dor. O fato de querer parar de ter dor, né? Já é um motivo. Com certeza. Então, o motivo ele não precisa ser necessariamente estética e saúde. Existem outras motivações também que podem fazer com que você queira fazer ter uma vida mais saudável. Que às vezes tem uma doença que pode motivar também uma pessoa com diabetes, né, por exemplo, pode ser a motivação, pode ser a causa de fazer atividade física, pode ser controlar essa diabetes, né? É uma escolha que acaba sendo feita por ele, né? Sim, exato. A motivação que é obrigatória. Tudo né? é escolha, né? Porque mesmo o ambiente influenciando bastante, né? Tem que lembrar disso. Todo dia é o dia de redecidir. Né? Então eu posso redecidir hoje a ter uma vida mais saudável, tá? E se você saber como, o formato, como você vai chegar nisso, facilita, porque você tem um mapa, né? De como que eu vou atingir esse meu objetivo. Mas a decisão, a partir de hoje eu quero ter uma vida mais saudável, a partir de hoje eu quero modificar um comportamento, eu quero tentar diminuir o açúcar, eu quero começar a ter mais uma atenção para a minha saúde. Todo dia é dia de decidir. O teu dia pode ser hoje. O dia de todo mundo pode ser hoje. Exatamente. Muito bacana, Gislene. Assim, a partir do momento que você decide, né? Ali, daí você vai ter uma coisa que a gente conversou antes, o reforço positivo e o reforço negativo do comportamento, eles têm um impacto muito importante, né? Tem. Na alimentação, sim, porque, por exemplo, assim, né? Uma das coisas que acontece na alimentação aliás, esse é um problema de mudar a alimentação, porque comer, ele é autorreforçador, né? Você não precisa ter ninguém do lado para falar isso, muito bem, parabéns, né? Para você bater uma pizza, para você comer um torresmo, né? Sim, sim. Vida. Então, isso já é autorreforçador, né? Então, o que a gente precisa é levantar os reforçadores que podem levar a gente a trocar os hábitos alimentares, né? Então, claro, ninguém precisa te convencer de comer um pudim, né? Você olha o pudim, já é o estímulo para você comer. Então, o que a gente precisa é achar os estimuladores, os reforçadores, para você ter uma alimentação mais saudável. Porque eu duvido que alguém goste mais de comer uma alface do que um torresmo. Não existe isso, entendeu? Não tem. Você o objetivo sempre é o reforçador. Sim, agora, nessa questão dos reforçadores é interessante, Flávia, porque assim, isso é uma coisa que eu falo muito para meus clientes, né? Eu brinco, eu falo assim, eu sou uma pessoa magra, né? Eu estou dentro da curva, né? Que é esperado, meu peso e minha altura. E eu sempre digo assim, não é possível ser magro e ser feliz, né? Ou você é magro ou você é feliz. Mas, na verdade, é uma escolha. A escolha é de você conseguir, de você passar raiva na mesa ou passar raiva no espelho, né? Daí você tem que escolher, ou passar raiva na hora que você abre o seu exame e descobre o tamanho do teu colesterol e do teu triglicéridos, né? Então, em algum momento você vai passar raiva. Você vai ter que escolher. Você vai ter que escolher. Em qual momento, qual raiva que eu suporto, né? Bacana. A gente também fala que a comida é um prazer muito momentâneo, né? Ele é muito imediato e muito curto, né? Então, e ele acontece assim. A pessoa come, ela se satisfaz, fica feliz naquele momento, mas a culpa que ela vai carregar, mesmo que ela não ganhe o peso, tá? Né? Porque um bombom não vai fazer você engordar, né? Agora, uma caixa de bombom todo dia vai, né? Então, mas naquele momento que você está comendo bombom, ele está te trazendo um reforçador imediato. O problema é que ele traz uma punição tardia, né? Então, por isso que você precisa mudar o teu pensamento junto.
né? Porque se você lembrar o que acontece muito a gente fala com o pensamento gordo. A Judith Beck, ela fez um livro chamado Pense Magro, ele é maravilhoso, tá? E ele fala muito a respeito da diferença entre o pensamento do magro e o pensamento do gordo, né? E eu li e eu me identifiquei muito, falei, não, cara, eu tenho certeza que magro pensa assim, porque eu penso assim, entende? E uma das coisas que acontece muito com quem é gordinho, né? O gordinho, ele tem uma dificuldade. Bom, existem vários pensamentos que atrapalham o gordinho. Um deles é isso, né? Ele tem baixa tolerância à fome, ele confunde fome com vontade de comer, e quando ele tem a fome ou a vontade de comer, que geralmente é a vontade de comer, ele tem uma urgência muito grande de comer imediatamente, né? Então ele busca satisfazer aquilo. Ó, nem entrei na ansiedade ainda, porque daí ainda tem a questão da ansiedade que atrapalha isso também. Mas quando você come na hora satisfaz, mas não passa 5 minutos, você já está se sentindo culpado, você já está se sentindo com baixa autoestima, putz, não consegui controlar isso, que droga, às vezes estava no meio de uma dieta bacana e furou a dieta, daí já descamba o resto do dia, às vezes sai depois do almoço e daí o resto do dia já come inadequadamente, porque já desistiu, porque já perde o estímulo, né? Então, tudo isso é uma coisa que você tem que modificar. Porque se você está tentando mudar um hábito alimentar, necessariamente você vai ter que fazer por aproximação sucessiva, né? O que é aproximação sucessiva? É um conceito muito importante para modificação de comportamento. Aproximação sucessiva significa você criar metas atingíveis, mais curtas. Então, isso já é um método, já é uma estratégia, né? E daí você tentar atingir aquela meta que, inclusive, pode ser diária. Você pode fazer diária, você pode fazer semanal, você pode fazer mensal, tá? Se você atinge uma meta, ó, hoje eu vou fazer essa e essa e essa alimentação, e a meta sua do dia é conseguir cumprir isso, tá? Não adianta se você está acostumada a comer comidas muito calóricas, muito gordurosas, com muito açúcar, não adianta você colocar uma meta, hoje não vou comer açúcar, hoje não vou comer nada calórico. Não é por aí. Você tem que ir fazendo a modificação, porque o que importa, na verdade, é a consistência da modificação, não é a rapidez da modificação. Tá? Então, você pode demorar 1 ano até para você atingir todos os seus objetivos de, por exemplo, cortar açúcar, cortar refrigerante, né? Então, se você está acostumado a comer uma coisa muito calórica, ou vamos pegar o açúcar como exemplo, mas na verdade isso serve para todos os alimentos, tá? Começar a cortar o açúcar, começa a cortar devagarinho, do tipo, ó, à tarde, aquele doce que eu comi à tarde, eu vou pular. Tá? Eu vou comer uma coisa mais saudável, uma fruta, enfim, eu vou pular. Mas daí eu como à noite, entendeu? Eu como de manhã, e daí vai diminuindo. A aproximação sucessiva implica em ser devagar, né? A gente tem visto bastante estudos, principalmente, também tem vários, né? E práticas clínicas também mostrando que dieta muito restritiva, muito radical, ela funciona bem a curtíssimo prazo e o efeito sanfona e a recuperação de peso é muito, muito grande. E ele tem, além da parte psicológica desse objetivo muito grande num curto período de tempo, ele também tem a parte fisiológica, né? O corpo acaba respondendo de uma forma muito abrupta para ganhar peso novamente. Né? Então você perde peso... psicológica seríssima no que você está falando, tá? Ele entra na questão privação-associação, tá? Então, eu vou dar um exemplo de como que isso funciona. Então, por que não pode restringir alimento? Não pode. Porque, olha só, vou dar um exemplo. Vamos pegar 2 reforçadores. Eu gosto muito de usar esse exemplo na clínica, inclusive. Né? Eu tenho um copo de água aqui que é um reforçador. Se eu estou com sede, água é reforçador. E eu tenho $1 milhão aqui do outro lado, tá? E eu chego para você agora, Flávio, e falo assim, ó, faça uma escolha. O que você quer? O dinheiro ou a água? Com certeza você vai pedir o dinheiro, né? Daí eu vou pegar em outro ambiente, outra situação. Você está em privação de água. Você está no deserto há 3 dias andando lá e eu te ofereço a mesma coisa, você não toma água há 3 dias. O que você vai escolher? Água, né? Com toda certeza é água. Então, veja bem, o valor do reforçador água aumentou exatamente no momento em que você ficou em privação daquilo.
Então, o que que acontece com a pessoa que ela, eu não vou comer mais massa? Daí ela começa a fazer isso aqui, ó. Não pense em macarrão, não quero pensar em macarrão, não quero. Nossa, a única coisa que veio na sua cabeça é uma prata de macarronada, assim, tá? E uma lasanha, pizza, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante para uma modificação de comportamento é você entender que você não pode entrar em privação de alimento, porque senão o valor do alimento vai ficar muito maior ainda. Então, é mais ou menos assim, é proibido proibir, né? Você tem que alcançar um objetivo de ter uma alimentação mais saudável, paulatinamente, por aproximação sucessiva, devagar, escolhendo cada vez uma dieta mais saudável e tirando lentamente aquilo que, na verdade, Flávio, todo mundo sabe o que faz mal para a saúde, Sim. ok? Não tem dúvida, ninguém tem dúvida que refrigerante é ruim, né? Agora, saber é uma coisa, aceitar é outra e modificar o comportamento é outra. Porque para modificar os comportamentos, necessariamente você tem que tomar uma decisão e aceitar. Aceita rápido, aceita que dói menos, que vai ter que ser devagar. Porque senão o que que acontece? Você entra em privação e daí o dia que você está num churrasco, o dia que você está diante do estímulo, qualquer refrigerante, tá? Você vai detonar 2,5 litros. Sim. Entende? Porque ele vai se tornar uma coisa de muito valor. Claro, não, excelente. É bem essa a visão que a gente tem também. E outra coisa desse processo a longo prazo, né? De escadinha por escadinha, degrau por degrau, é a questão que você falou do reforço positivo, né? De comemorar as pequenas vitórias, né? Então, sim, e isso vale também para atividade física, né? A pessoa que ela é sedentária, não tem atividade física, não tem a prática do exercício, tá? Ela pode colocar uma meta bem alta, mas ela vai ter que fazer metas por aproximação sucessiva, lentas, todo dia, ó. Uma pessoa sedentária, se ela conseguir dar uma volta na quadra passeando o cachorrinho, mesmo que não tenha cachorrinho, já está valendo. Ele já é uma evolução. A meta dele. E por que isso é importante? Porque quando ele consegue fazer isso, ele vai ter uma satisfação, né? Na hora é difícil, né? Andar, vai ficar lá sem fôlego, ainda mais agora andar com máscara, né? Tem mais essa. Sim. Tá? E daí, mas quando você dá a volta, a satisfação e o reforçador que você vai ter interno de saber que você hoje conseguiu cumprir a sua meta, ele vai reforçar você fazer isso amanhã. E daí amanhã você pode fazer 2 voltas. Até que vai chegar um momento, bom, agora eu vou fazer 1 dia por semana, eu vou fazer atividade. Bom, agora 2. E daí vai aumentando até chegar nos seus objetivos, né, que você pode traçar lá no começo, mas já tem que saber que só vai alcançar isso daqui a um tempo. Então tem que ter tolerância também, tá? Paciência, tolerância, tá? As frustrações, porque eu vejo muito isso em academia, né? Eu faço academia também quando é possível, né? Mas na verdade eu praticava 5 vezes por semana uma atividade física diferente, né? E é interessante porque eu via muito isso na academia. As pessoas chegarem, entendeu? E ela ter um objetivo de perder 20 quilos, tá? Ok, é possível perder 20 quilos? Você sabe que é, tá? Só que daí a pessoa chegava lá, pegava um personal e daí assim, ia se matar lá de fazer um monte de aeróbico e um monte de coisa funcional lá para conseguir perder o peso, só que era tão punitiva a aula, né? Porque numa academia eu vou falar o que acontece comigo, mas que eu acho que acontece com muitas pessoas. Eu vou para academia xingando, eu faço aula xingando, e eu só paro de xingar quando acaba a aula, porque realmente é o melhor momento da academia quando ela acaba. Um exemplo bem claro disso, Gisele, são os maratonistas mesmo, né? O pessoal que corre, que gosta de correr, eles detestam correr. Mas a sensação do final do treino, do final da competição, do final dos 42 quilômetros, de superação, é muito grande. Ele é tão grande psicologicamente, ele é muito grande fisiologicamente também. Há uma liberação de endorfinas muito grande, né? Então, ele sofre os 42 quilômetros correndo, ele tá achando aquilo terrível. A hora que ele termina, a primeira coisa que ele fala assim, nossa, que legal, quando que é a próxima? Quando que é a próxima, exatamente. Porque
o reforçador do prazer que ele consegue, a hora que ele termina a prova, a hora que ele termina o exercício, motiva ele a fazer o próximo. E existe um reforçador a médio e longo prazo, né? De ele atingindo as metas e os objetivos dele, né? Então, isso vai acabar mantendo. Agora, também está valendo, é um método, é uma estratégia que você pode fazer com você mesmo. Agora eu vou falar da psicologia do comportamento mesmo. Você pode criar com você mesmo uns combinados, tá? Eu tô falando isso com adulto, mas eu também atendo criança. A gente pode até um dia fazer um live só para falar sobre modificação de hábito alimentar com crianças também, né? Perfeito, estamos à disposição. Agora a gente está falando mais de adulto, né? Então, o que acontece? Você pode criar uma tabelinha com você mesmo, um combinado, de você se premiar com reforçamentos que a gente chama de arbitrários, tá? Quando você consegue atingir os seus objetivos, né? Então, você coloca lá, o meu objetivo essa semana é conseguir 2 vezes por semana na academia, vamos dizer. E daí, você pode se premiar por conseguir. Daí você anota lá que você conseguiu, putz, consegui minha meta, vão me dar de presente uma caixa de bis, né? Tô brincando, pode ser. Mas eu só ia falar que assim, não coloca comida como recompensa, né? Mas se for pouco, não tem problema. Mas, assim, ele pode se premiar de ir no cinema, de fazer alguma coisa que realmente ele gosta, de se dar um livro, né? Se ele gosta de livro, como prêmio para ele mesmo. Isso funciona muito dentro da psicologia, né? Porque você vê, você materializa, né? O que você conseguiu, né? Muito embora agora, nesse tempo de pandemia, né, que a gente sabe que uma das coisas que aumentou demais a ansiedade, explodiu no mundo, né? E então, uma das coisas que eu acho que é interessante também é estar atento a maioria das pessoas mudou o hábito alimentar nessa pandemia. Eu observei duas coisas comportamentais. Uma, aumentou o consumo de bebida alcoólica, tá? Principalmente nas primeiras 2 semanas, muitíssimo, tá? E a outra, do hábito alimentar. Primeiro porque a ansiedade, realmente, ela mexe na questão, neurologicamente falando, tá? Da alimentação. Eu vou explicar mais ou menos como que isso acontece, tá? Quem quiser se aprofundar mais nisso, existem muitos estudos, muitas pesquisas, tá? Mas o nosso cérebro, tá? Ele funciona assim. Tem uma região lá central do cérebro, ali no giro do cíngulo, enfim, né? Que existe um grande feixe de neurônios que liga o centro da fome com o centro emocional e com o centro do sono. Por isso que a pessoa, quando está preocupada, ansiosa, ela tem dificuldade para dormir, ela tem insônia, e é muito comum ela comer mais. Mesmo porque a sensação da ansiedade, por incrível que pareça, ela é muito semelhante com a sensação da fome. E as pessoas têm muita dificuldade, às vezes, para diferenciar quando ela está com fome, porque na verdade ela não está com fome nenhuma, mas ela está ansiosa, tá? E quando é ansiedade. E é interessante porque eu vivi uma experiência dessa há um tempo atrás, eu estava numa situação ansiógena, e era 2h30 da tarde, eu tinha almoçado bem, mas me deu uma fome muito grande. Daí eu fui, aqui na minha clínica embaixo tem uma cafeteria, eu fui lá e comi um pão de queijo, que não é um pãozinho, aqueles pão menos maior, né? E eu comi o pão e simplesmente a minha fome ficou exatamente do mesmo tamanho. Na hora eu me liguei, eu falei, gente, eu não tô com fome. Isso aqui é ansiedade, né? Então, o que eu vou fazer para diminuir a ansiedade? Bom, existem vários recursos, porque comer é uma forma de se regular emocionalmente, mas ele é uma forma inadequada de se regular. E a grande maioria das pessoas escolhem se regular emocionalmente comendo, porque daí ela come e acalma, né? Então, e é imediato, né? E é imediato. Então, e às vezes não, às vezes a pessoa come e continua sentindo a mesma... Não sacia. Sem saciar, né? Porque, na verdade, ela não está com fome, né? Então, daí o que acaba acontecendo é que ela precisa, nesse caso, necessariamente aprender novas formas de regulação emocional, tá? Existem várias maneiras. Relaxamento é uma das formas, a gente pratica aqui na clínica, eu treino, né, a pessoa em relaxamento. Respiração, a respiração diafragmática,
Tá? Fazer o mindfulness, que é você fazer uma atenção plena num objeto e ficar, eu sempre brinco, falo assim, você fica alugado com um objeto, esquece o resto, porque a atenção plena envolve isso, né? Você tem que prestar atenção Sim. numa coisa só, esquece o resto. O segredo é esquecer o resto. E 1 minuto, 2 minutos que você consiga colocar uma atenção plena em alguma coisa, você já vai ter uma condição emocional diferente, tá? Você pode fazer yoga, você pode fazer exercícios de alto impacto, né? Mas para a gente usar estratégias de regulação emocional, primeiro a gente tem que conseguir diferenciar, perceber que aquilo que a gente está sentindo não é fome, é ansiedade. Porque a partir desse momento você pode ir no seu repertório de regulação emocional, que é importante, inclusive, Flávio, treinar. Assim, dava para fazer uma live inteira só para falar de estratégias, né, de regulação emocional. É importante você treinar as estratégias de regulação emocional não quando você está ansioso. Entendeu? Então você vai fazer técnicas de 1 minuto de respiração por dia, que nem precisa, não tem muito segredo, é só você prestar atenção, de preferência você faz a sua respiração diafragmática, que é inspira, 3, prende, 3, coloca o ar mais aqui para baixo. Usa a barriga para respirar. Barriga, não aqui, que ansioso respira aqui, né? É curto, só usa o tórax para respirar. E não é legal, então você tenta usar o abdômen, né, colocar o abdômen para cima, encher o abdômen, segura 3 segundos, volta, né, a respiração devagar em 6, né, inspira em 3, segura 3, solta em 6. Se você fizer 6 vezes a respiração diafragmática, você já consegue uma regulação emocional bacana, ok? Quando eu estou ansiosa, eu não uso essa estratégia, tá? Eu ensino, porque eu sei que ela é muito eficiente, mas eu uso fazer caminhadas, eu uso andar de bicicleta, eu uso fazer alguma atividade física, tá? Na pandemia eu desci e subi a escada, 19 andares, eu moro no 19º andar, né? Então eu desci a escada e subi a escada para me regulava. Você também pode regular vendo vídeo, você pode ver o filme, você pode ver série, né, que você esteja seguindo. Então tem várias formas de regulação emocional, né? Você deu uma travadinha, a gente perdeu um pouquinho do áudio, né? Ai, desculpa. Ok, vou Mas repetir. assim, pode repetir. Existem várias formas de regulação emocional, né? Pode ser pela respiração, pode ser fazendo uma atividade física, pode ser assistindo um filme, assistindo uma série, vendo vídeo na internet, ok? Você lendo, tem muita gente que consegue regulação emocional lendo. Então, quando você entende o conceito de regulação emocional e a importância de você conseguir se regular emocionalmente, porque isso tem a ver muito com autocontrole. Então, você vai treinando isso, porque daí no momento que acontece um momento de ansiedade, você já tem recurso. Por quê? Porque você já treinou isso. Então, assim, você tem que fazer isso mesmo que você não esteja ansioso, tá? Super bacana. E usar essas estratégias sempre quando você entender, né? Porque é muito comum a pessoa confundir, às vezes, fome também com vontade de comer, mesmo que não seja na ansiedade. Né? A pessoa, ela tem vontade de comer, ela fala, nossa, tô com uma fome de comer um chocolate. Meu, não, né? Você tá com vontade de comer um chocolate, tá? Não é fome. Uma coisa que a gente sempre fala de fome e vontade de comer é justamente a escolha. Quando você está com fome, verdadeira fome mesmo, teu corpo está precisando de comida, você vai comer qualquer coisa. Né? Você vai ter vontade de comer qualquer coisa. O reforçador aumenta, né? Exatamente. Então assim, né, pode ser um prato de arroz e feijão, pode ser um salgado, pode ser qualquer coisa. Quando você está com vontade de comer, aí só satisfaz aquilo que você está com vontade. Então não é uma fome real, é uma vontade, é um desejo por alguma coisa. Porque o problema, muitas vezes, às vezes a pessoa nem é ansiosa, mas ela está triste. E daí ela come para se consolar, por exemplo. Isso é uma coisa comum, né? Você termina com o namorado, vai lá e detona um pote de sorvete em pé do lado da geladeira e ainda se engana com o tanto que você comeu, né? Porque você comeu o pote inteiro, mas como foi em pé, então finge que é só uma colherada. Então, você tem que também modificar e achar recursos também para quando esse tipo de coisa... O que eu faço quando eu estou triste, né? Como que eu posso me salvar?
que não seja pela alimentação, tá? E também uma coisa que é muito comum, eu vejo muito isso, pessoas que são mais... e exatamente porque eu sou mais magra. É muito comum eu chegar em festa, e daí eu vou lá e eu meço assim, um dedo do pudim, ou 2 dedos do bolo. 2 dedos. Ok? É minha porção. E daí eu tenho uma pessoa do lado falando assim, pô, você que é magrinha, que pode comer tudo, vai comer só isso? Então, não existe diferença, né? e não existe diferença, porque assim, as pessoas acham que existe uma... Principalmente quem é mais gordinho, ele acha que existe uma injustiça no mundo. Ele acha que, assim, ele foi injustiçado dele ser gordinho e o outro ser magrinho, entendeu? E, na verdade, a grande maioria... Eu sei que existe o DNA, eu sei que isso é um fator importante, mas a grande maioria das pessoas que vocês conhecem que são magras, que são saradas, que têm abdômen, sei lá, negativo, conseguiram aquilo com muito sacrifício. Tá? Elas tiveram que abrir mão de muita coisa, elas abriram mão do torresmo, elas abriram mão da cerveja, elas abriram mão do doce. Entende? Então... isso é bem claro, né? A gente tem que, quando a gente vai propor um caminho de alimentação e treinamento, a gente tem que ter muito claro qual que é a meta da pessoa, né? Porque, assim, no começo é a escadinha, né? Os degraus, mas quando estiver lá em cima na escada, as restrições vão ser necessárias, mais severas, né? A gente, com certeza. mais severas. Mas se você, então, quanto mais aproximação sucessiva, for se treinando a essas restrições, você chega um momento que você suporta, tá? Eu tô falando isso porque, assim, todo ser humano, tá? Ele veio no mundo com tolerância zero a suportar qualquer aversivo, ok? Por isso que a gente nasce chorando, né? A gente nasce num lugar quentinho, legal, gostoso, num lugar totalmente que tem que respirar, né? E agora ainda tem o Covid, né? Então a gente tem que vai tolerando esses desconfortos à medida que a gente vai crescendo. Às vezes, isso aí vai entrar num outro assunto. Às vezes você não tolera porque você não foi treinado pelo teu pai e pela tua mãe a suportar desconforto, né? Porque se você volta pro meio, né? Você teve um pai e uma mãe que sempre quando você estava numa situação de fome, de frio, de rejeição, de tristeza, de frustração, ele acabava modificando toda a estrutura para te dar um conforto. Ele roubou de você, tadinho do pai e da mãe, né? Eles fazem tudo por amor a gente, mas isso é uma coisa que acaba sendo errado, porque ele tira o treinamento da pessoa de tolerar desconfortos, né? Sim. E quando você vai numa academia, quando você vai fazer uma atividade física, quando você vai fazer uma alimentação saudável, você tem que ter tolerância ao desconforto. Tem. Quanto mais só que essa tolerância ao desconforto, quanto mais você treina, quanto mais você suporta, mais forte você fica. Você vai se fortalecendo de tal modo que quando chega num nível de treinamento, porque o sonho de todo mundo é ter barriga negativa. Eu vejo isso, é muito comum eu conversar com as pessoas e falar, qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é ser magra e ter barriga negativa. Quando eu atendo, às vezes eu peço para as pessoas mandarem para mim a foto do corpo que ela idealiza, do corpo que ela gostaria de ter. Gente, 100% das fotos que eu recebo são abdômen negativo. E daí eu olho aquilo e falo assim, gente, isso aqui é anos de treino. Eu sei que é possível conseguir, mas precisa muita dedicação, muito tempo, relógio, muito tempo de treinamento. Porque eu penso que... Tem um custo para fazer. Um custo, porque olha só, para você ter um abdômen trincado, você vai começar um treino objetivando isso? É possível conseguir com facilidade? Claro. Com facilidade, não. Ainda vamos falar... Mesmo quem já é muito magro e já tem pouca gordura, né, ali que não esconde a musculatura, ele também não tem a musculatura desenvolvida. Então, para aparecer o tanquinho ali, para aparecer os gominhos da barriga, por exemplo, essa musculatura tem que estar desenvolvida, tem que estar hipertrofiada, né? Certo. E hipertrofia é bem o que você falou, é tolerância à dor o tempo inteiro e tolerância a bater novas metas o tempo inteiro. Porque o treinamento para ganho de massa, ele necessariamente passa por um volume de treino muito grande, a pessoa tem que treinar muito, cargas altas e tempo de recuperação. Então, se a pessoa quanto mais treinada ela é, mais rápido ela consegue se recuperar de um treino para o outro. Né? Então, e a alimentação é fundamental nesse período também, porque se eu tenho uma alimentação muito baixa,
o meu período de recuperação também é muito grande. Então, equilibrar todas essas variáveis junto com a capacidade da pessoa ter de resistir e se manter focado, se manter treinando, é bem complicado, né? Por isso que Pois quando a gente é, fala de atleta, atleta é um caso muito à parte, porque sim. ele consegue suportar esses Esses desafios, aversivos, esses que a gente aversivos do fala, treinamento, porque ele tem um objetivo muito claro. E quando a gente fala de atleta, a gente está falando de uma pessoa que fica 95% do tempo dela treinando, suportando os aversivos para competir 2% do treino deles, com muita sorte, comemorar 1%. Né? Quando ele ganha sim. alguma coisa, ele consegue comemorar. Então, é um tipo de realidade que a gente não tem para quem, pessoas normais como nós, que treinam pela saúde, Então, pela estética. mas eu acredito que muitas pessoas conseguem atingir muitos objetivos que eles querem, de físico, de saúde, de peso, tá? Mas nenhuma delas sem suportar adversidade. Agora, tem pessoas, sabe, Flávia, eu brinco aqui na clínica, eu falo, tem gente que sofre de naguantite, né? Não aguenta nada. Qualquer coisa, desiste, entendeu? Porque não tem o treinamento. Mas qualquer pessoa, mesmo que sofra de não aguentite, tá? Se ele começar por aproximação excessiva, aceitando que ele vai ter que começar devagar, lentamente, mas consistentemente, porque daí o segredo é a consistência. Né? Então a consistência é assim, sei lá, 5 anos atrás, 5 não, 3, anos atrás, eu decidi que eu ia comprar uma bicicleta para mim. E eu moro perto do bosque, né? Então, assim, a primeira vez que eu fui andar no bosque, eu andei 2 quilômetros, voltei para casa com a língua no pé. Falei, pelo amor de Deus, de onde que eu tirei essa ideia? O que eu fiz? Que ideia é essa minha? Meu Deus! Mas eu fui insistente, eu sou teimosa. Daí eu falei, não, eu vou, semana que vem eu vou de novo. Daí, durante um mês, mais ou menos, 4 domingos, eu consegui andar os 2 quilômetros. Depois eu falei, não, agora eu acho que eu tô andando bem, eu tô chegando sem estar com o fôlego muito ruim. Eu vou andar 4, né? E daí hoje eu ando 20, hoje em dia. É Tá? o processo, né? É É a um decisão de processo. fazer, né? Então, assim, tem muita gente que chega para mim e fala, o que tem que fazer para ser magra? Daí eu falo o que eu faço. Daí eu falo assim, eu ando 20 km de bicicleta, ando 6 km no sábado, 3 vezes por semana eu treino musculação com o personal. É verdade isso. E eu tenho uma alimentação, tá desregrada agora com a pandemia, um pouquinho mais, mas eu tenho uma alimentação que 70% do meu prato é de legumes e salada. Né? Perfeito. E às vezes eu fico assim, às vezes eu faço low carb, um período low carb, então assim, eu não como açúcar, né? Eu cortei açúcar da alimentação, mas aí a pessoa escuta tudo isso, ela já desiste. Eu já falo, nossa, Sim. esquece, não vou conseguir, é muita coisa, é muita coisa. Só que faz anos que eu tô nesse processo, faz uns 10 anos que eu decidi, eu preciso cortar refrigerante. Começou assim, né? Gente, preciso cortar refrigerante. Né? E eu comecei ali, entendeu? Mas eu como torresmo, tá? Tá boa, sim. Uma feijoada de vez em quando, todo mundo. Sim, tudo com moderação, né? Eu tenho O uma que alimentação... a gente tem chamado de alimentação consciente, né? Você estar consciente daquilo que você está fazendo. Então, eu posso comer tudo que eu quiser, eu posso beber tudo que eu quiser, mas eu não necessariamente devo fazer isso sempre. Então, eu estou porque aí consciente tem que a ver com a frequência. Inclusive, compulsão Exatamente. alimentar. A gente não entrou em patologias, mas dá até para fazer uma live só de patologias, né? Uma das patologias que existe é a compulsão alimentar. A gente sabe disso, tá? E a pessoa, ela come compulsivamente, estando ansiosa ou não. Não tem nada a ver com ansiedade, tá? Sim. Mas, às vezes às vezes está junto, né? Mas, enfim, a pessoa, quando ela como que ela sabe que ela está comendo compulsivamente? Pela frequência que ela faz o orgia alimentar, porque é normal, gente, é normal. No Natal a gente faz uma orgia alimentar, num casamento Sim. a gente faz orgia alimentar. Meu Deus, né? Não pode não fazer. Inclusive, esse é um dos motivos, todo mundo que me conhece sabe, que eu tenho muitas restrições com relação à bariátrica. Muitas restrições, porque eu acho que não precisa. Bariátrica é uma decisão radical. Sim, mas é porque também, geralmente, eu acho assim, que a indicação, ela tinha que ser diferente, porque eu acho que existem muitos meios de você conseguir teu corpo ideal sem precisar radicalizar tanto, ok? Não condeno quem fez, quem faz, mas todo mundo, eu já deixo claro, as coisas que eu não gosto eu sempre deixo muito claro, né?
E um dos motivos que eu não gosto da bariátrica é porque o Deu bariátrico nunca deu uma mais ele vai travadinha fazer de novo. hemorragia alimentar. Tá, um dos motivos que eu acho ruim a bariátrica é que o bariátrico nunca mais vai poder fazer hemorragia alimentar. Ai, que triste isso, que tristeza! Né? E eu acho que a pessoa ela tem que ter direito a ter essa hemorragia alimentar no Natal, num casamento, entende? Exatamente. Essa questão de você poder entra muito na parte social da alimentação também, né? Você fazer parte de uma ceia de Natal, fazer parte de um casamento, é meio muito chato você chegar lá com um potinho de uva passa e falar que você não vai participar daquela refeição, né? Eu acho interessante ter esse controle, por isso que é tão importante ter a consciência do que você está fazendo, porque eu falo assim, sim, eu vou comer até dizer chega, mas isso não quer dizer que isso é um comportamento e um hábito que eu tenha diariamente. Né? O que vai fazer a também, se diferença isso na virar um hábito, já consistência... vira compulsão alimentar, Exato. entendeu? Né? Então a gente tem que ter esse controle bem claro, de diferenciar do que é uma coisa, o que é outra coisa. Eu falo que para os meus pacientes, eu falo que assim, dar uma escorregadinha faz parte, é necessário. Isso não tem como ficar numa dieta fechadinha, 7 dias na Restrita semana. demais. A psicologia do comportamento não curte isso também. Não dá certo. As experiências mostram que não dá certo. Funciona para o atleta? Funciona. Vamos falar, gente, o pessoal conhece bem a Graciane Barbosa, né? Fala assim, parece tudo de treinamento dela e tudo de alimentação dela. Mas ela é uma pessoa que já passou pelo processo, já passou pela associação, né? E ela já está num outro estágio. Ela já é uma celebridade, ela vive do corpo, ela tem uma outra realidade e ela tem que suportar essas restrições alimentares. Quem busca um objetivo mais plausível, um objetivo mais de pessoas normais, né, que não vivem no corpo, que tem uma outra profissão, que tem filhos para cuidar, que tem uma série de outras... Que tem uma vida, exatamente. Que tem amigos, que tem uma vida social. Tem que buscar um equilíbrio, né? Uma live anterior com o Dr. Belletti, a gente conversou que... Equilíbrio é o segredo do negócio. E tudo tem que estar funcionando. Nossa vida tem que estar funcionando em todos os âmbitos. A gente não tem como escolher uma coisa de cada vez. Né? Tua parte física tem que estar bem. Se você não estiver bem, teu corpo não estiver com saúde, você não consegue exercer a tua profissão. Se você não exerce a tua profissão, você não ganha dinheiro. Se você não tem dinheiro, você tem estresse. Uma coisa leva a outra. Então, assim, a gente tem que pensar sempre em tudo ao mesmo tempo, da melhor forma possível. Então, se eu entro com uma dieta muito restritiva, com uma série de exercícios muito intensa e com isso tem um custo muito grande no dia a dia da pessoa. Então, a gente tem que ver realmente essa possibilidade que ela tem de seguir uma dieta, do que estágio que ela está nessa escadinha que ela está buscando, para ver se a gente começa com pequenas mudanças. Tem que ficar compatível com a vida da pessoa, né? Então Exato. A pessoa ela não pode fazer uma coisa que fique incompatível com a vida dela, né? Mas eu tenho certeza que é possível encaixar uma dieta alimentar mais saudável e uma prática de atividades físicas mais saudáveis, sem ser em detrimento da pessoa. Mas existe escolhas também, porque de qualquer forma vai exigir sacrifício. Porque quando eu saio da clínica 7h30 da noite e vou para uma academia, em vez de ir para casa, né? É uma escolha difícil na hora, porque quem que não gostaria de estar mais cedo em casa? Eu estou cansada, mas eu acho que é importante aquilo. Eu só fico feliz quando acaba, porque eu saí de lá e falei, mais um dia. Hoje cumpriu tudo, né? Hoje eu gabaritei, né? Então eu acho que isso é uma coisa que é um reforçador importante, que acontece diariamente, que é o se superar também. Tá? Sim. Porque primeira coisa que tem que entender, não é fácil, mas é possível. E outra coisa que eu achei interessante que você comentou eu comprei a bicicleta e fui andar. Eu andei, depois eu andei mais. As pessoas ficam muito no estágio de pré-contemplação, né, da ação ali. Eles querem mudar, estão buscando alguma coisa para mudar, estudam, veem as melhores formas, mas não fazem. Mas na hora de praticar, então, porque a pessoa que busca um resultado muito imediato, que é muito imediatista, a primeira coisa que ela já tem que entender, ela não vai conseguir mudar nada. Porque qualquer mudança requer tempo.
tá? Tempo, Então, isso é uma... Tem que aceitar que é assim, infelizmente, eu não queria que fosse assim, né? Eu queria que fosse pá, né? Mas você sabendo estratégias e seguindo elas e fazendo devagarinho para você conseguir atingir as suas metas, eu sempre brinco, eu falo assim, ó, o segredo é colocar um reforçador, é a cenoura na frente do burro, né? Então, quando você sempre coloca a cenoura na burro, você vai andando, a cenourinha vai indo junto, né? Porque também, se você coloca a cenoura muito longe, você já desiste. Então, não pode se cobrar também uma coisa muito radical, muito severa, tá? Porque não vai conseguir. E daí você vai desistir, vai desestimular, e daí não vai querer começar de novo, né? Então, é melhor você ter metas mais atingíveis, mais razoáveis, e você chegar nela, e isso vai ser o próprio... Ela vai te retroalimentar, tá? Do que você colocar objetivos que são inalcançáveis ou que são alcançáveis só a longuíssimo prazo, tá? E desistir antes, tá? Então, não, bacana. todo mundo é capaz, ok? Não importa o quanto que você está fora do seu peso, o quanto que você está sedentário, não importa. O que importa é que quando você começar, você vai fazer essa escadinha um passinho de cada vez e logo, logo você chega onde você quer chegar. O que não pode é desacreditar de que você pode sim, Sim. independentemente de qualquer coisa. Todos podem, entende? Não existe dentro da psicologia um impedimento assim, isso aqui realmente restringe, isso aqui vai tornar a pessoa incapaz de conseguir X, Y, Z. Não existe isso. Todos os comportamentos... Eu sou uma modificadora de comportamento, né? Então eu tenho que Sim. acreditar em mudanças comportamentais. Todo mundo é possível mudar o seu comportamento. Ah, eu não consigo. Ah, isso é muito difícil. Não, difícil mas você consegue. Então não pode achar que porque é difícil você não consegue. Você Não, não é consegue. difícil e você vai conseguir. Ok? Tem que Gislene, quebrar esse paradigma aí, tá? bacana. Gislene, eu queria que você falasse um pouquinho da questão do reforço do comportamento, né? Conforme a gente conversou, para as crianças, você falou muito da questão da manha, da birra, que quando você dá atenção para aquele comportamento ruim, ele é um reforçador, independente desse atenção que você deu por uma bronca ou Sim, não, né? é porque, na verdade, essa questão que você está falando é o seguinte: todo comportamento reforçado reaparece. Isso é uma frase da psicologia comportamental, eu acredito a mais importante, tá? O problema é que quando a gente fala todo comportamento, é todo mesmo, tá? Crianças não diferenciam comportamento adequado de inadequado. Na verdade, nem adulto, mas aí é outra polêmica, tá? A gente diferencia assim, ó, comportamento que a gente faz e consegue o que a gente quer, comportamento que a gente faz e não consegue aquilo que a gente quer. Então, a criança faz um desenho, por exemplo, chega para a mãe. Mãe, olha, ela quer atenção é reforçador para a criança, né? Mãe, olha meu desenho, e a mãe fala, ai filho, eu estou trabalhando agora, depois a mãe vê. Ó, veja bem, ela teve um comportamento adequado, mas ela não conseguiu o objetivo dela. Então, ela vai partir para o plano B. O plano B sempre é um comportamento inadequado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai fazer, sei lá, riscar a parede, porque não tem como não dar atenção para uma criança riscando a parede, quebrando coisa, subindo em lugar perigoso, enfim. E daí a mãe para tudo e daí vai dar atenção para essa criança. Quando a mãe faz isso, tadinha da mãe, morro de dó dos pais de todos aqui, ela não é a intenção dessa mãe, mas o que ela acaba fazendo sem perceber é que ela reforçou o filho sempre quando quiser a atenção dela, aprontar alguma coisa para dar atenção, ok? Inclusive a alimentação, perdão, uma das coisas que acontece com muita frequência, tá? Na questão da alimentação, é que às vezes a mãe reforça com alimento, tipo assim, ai, come, você precisa comer para ficar fortinha. A gente faz isso, né? Entendeu? Sim. Ah, come para deixar a tia feliz. Nossa, você nem comeu o que eu fiz, só comeu um pouquinho, então é porque você não gostou, eu tô triste. Né? Eu, como Cara, cozinheiro, fico triste. quando você faz isso, você cria na criança, inclusive você cria um comportamento governado por regra. Né, de que para você, para o anfitrião ficar feliz, você tem que comer muito. Né? E daí você acaba criando um padrão de comportamento. Ó, comportamentos governados por regras podem influenciar muito na sua questão alimentar. Né? Então tem que ver aí quais regras, o que você aprendeu. Será que no passado você associou comida com carinho? Porque daí acontece muito isso aqui. A mãe para agradar, o pai para agradar, dá comida como uma forma de agradar também, tá? E daí o que acaba acontecendo é que a criança vai associando comida a carinho. Daí quando ela tá desconsolada, triste, sentindo rejeitada, com o coração quebrado lá, sei lá, né? Ela vai para onde?
Repetir o Se comportamento. consolar com a comida. E é assim que cria a comida como consolador. Ah, Por entendi. associação de estímulos, entendeu? Então, assim, o que eu queria chegar nesse ponto aqui é entender que as pessoas que estão ao teu redor têm que entender que você está querendo mudar também, né? Sim, com Porque não adianta certeza. Tem que você não vai fazer dieta participar. O sozinho. ambiente tem, com certeza, o ambiente tem que participar. Porque é muito comum, pode acontecer isso aqui, ó. Você já ouviu falar de homens que engordam as mulheres? A mulher começa a fazer regime, a mulher começa a ter uma alimentação mais saudável, a praticar atividade física, o cara começa a trazer pão doce para casa, sonho da padaria, e passa assim no nariz, olha o que eu trouxe para você. E assim, é uma sabotagem, na verdade, tem que ficar atenta a isso, né? Quando você avisa o ambiente, né, que você está fazendo uma dieta mais saudável. Inclusive, eu acho que é legal fazer as pessoas participarem, né? Porque também existe, dentro da questão alimentar, existe capítulos e capítulos enormes, gigantes, falando sobre transtornos alimentares, né? Que é bulimia, anorexia. Sim. Mas daí tinha que ter uma live só para fazer isso. Para Porque cada um, né? A gente... exatamente, o dismórfico corporal, que entra muito na tua área, que é aquela pessoa Sim, que ela é sim, sim. magra, mas ela se olha no espelho e ela se sente gorda, precisa de tratamento. Esses últimos casos que eu citei, precisa de tratamento, de acompanhamento profissional, não tem como fazer só por dica, ok? Tem que Sim, procurar sim. realmente uma ajuda profissional, de preferência com algum comportamental cognitivo, não precisa necessariamente ser eu, mas que a linha ajuda bastante, porque essa linha ela manda Sim. muito bem nas questões dos transtornos alimentares, tá? Opa, desculpa. E é isso, então, eu acho que é importante a pessoa acreditar nela, eu acho que é importante ela entender que ela precisa de reforçadores para ela também, achar formas de se regular emocionalmente para a ansiedade não atrapalhar ela nas questões alimentares, traçar objetivos, né, e procurar formas de chegar a essas conclusões, né? Não, super Concluir o que bacana. ela A quer, gente né? está quase no final do tempo nosso aqui. Aí se alguém tiver alguma pergunta aí para fazer agora nesses últimos minutinhos aí também pode digitar aí que a Aí, gente está lendo nos e o comentários. pessoal que gostou, que achou que teve boas dicas e tal, manda aviãozinho aí para todo mundo, vai ficar 24 horas no ar, não é? Eu Para o vou pessoal encerrar daqui a poder pouquinho para a gente assistir poder depois, né? ficar gravada, né? E Disponibilizar, né? acredito que a gente faça mais algumas daqui mais para frente um pouquinho, né? E a gente Se Deus quiser, é ótimo. tem algumas coisas, tem muita coisa para trazer para as pessoas, trazer que assim, a mudança, eu acho que é o que você falou realmente é muito, muito importante, que a mudança ela é possível de ser feita, né? Ela tem que ser feita, ela tem que ter consciência que ela acontece no tempo dela, da forma de cada um, é individual para cada um essa mudança, e as coisas têm que ser progressivas, né? E principalmente dá para ser feito. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar bem claro, né? E com orientação Legal. fica mais fácil. Obrigada. Queria agradecer o pessoal aí que prestigiou, que assistiu. Obrigada de coração, tá bom? E podem fazer perguntas, a gente está à disposição. Obrigada, Flávio. Foi muito Tá? prazeroso fazer a live, tá bom? Estou aqui à Não, eu adorei disposição sempre também. que desejar. Bacana. Pessoal, mais um minutinho, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? É a hora agora, que eu vou ter que encerrar daqui a pouquinho. Ó, eu gostei que o pessoal subiu um monte de coraçãozinho aí, ó, Não, tá bonitinho. Bacana. Ok. Beleza, Gislene, eu vou encerrar então. Gislene, muito, muito Certo. obrigado pela live, foi uma diversão, é muito bom conversar contigo sempre, seja aqui, seja Obrigada. pessoalmente. E Ok. agradecer aqui na frente de todo mundo aqui o trabalho que você fez com meus filhos também, a gente sempre recomenda Imagina, você é um e sempre prazer agradece. sempre. Obrigada. É isso aí. Gente, obrigado. Um grande abraço aí pro pessoal. Quem quiser mandar dúvida, quiser alguma coisa, pode mandar tanto no meu perfil quanto no perfil da Gislene também, que a gente vai respondendo individualmente depois. Beleza? Sim, estamos à disposição. Abraço, Gislene. Tchau, tchau. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Amém. Tchau, tchau.